Bom, pessoal, vamos dar início aí à nossa aula. Vamos falar um pouquinho dos anestésicos gerais agora. Os anestésicos gerais, eles se dividem em 3 tipos: anestesia local, anestesia regional e anestesia geral. A anestesia local, ela age em alguns nervos localizados em regiões pequenas. A anestesia regional, ela age, ela age quando abrange uma maior quantidade de nervos. E já a anestesia local, ela age bloqueando várias regiões cerebrais e, consequentemente, você tem a perda de consciência. Então, antes dos anestésicos, a cirurgia era realizada com muita dor, como vocês podem ver nessa figura aí. Nessas figuras, né? Então, a descoberta dos anestésicos gerais. Os anestésicos gerais, eles vieram para reduzir a dor e o choque, né? Nas intervenções cirúrgicas aí. O primeiro anestésico geral, ele foi descoberto no Hospital Geral de Massachusetts, tá? Em 1846, foi o éter etílico. Ele aumenta o limiar da dor, consequentemente, permitia a cirurgia, tá? Aqui foi em 1846, onde foi realizada a primeira cirurgia sem dor. Desde então, a anestesiologia é uma especialidade médica separada, tá? Então, o que faz o anestésico geral? Ele induz a depressão generalizada e reversível do sistema nervoso central. Ele promove, então, essa depressão do sistema nervoso central. Após a indução, a administração, se ela cessa o anestésico geral, ele vai ser eliminado e a depressão do sistema nervoso central ela é revertida. Provoca perda da percepção de todas as sensações, da consciência, do tato e motora. Perda da consciência, amnésia e imobilidade, que é a ausência da resposta a estímulos nocivos. Relaxamento muscular, perda dos reflexos autônomos, os reflexos não controlados pela nossa consciência. Analgesia e ansiolise, né? Diminuição da dor e a diminuição da ansiedade. Então, algumas funções dos adjuvantes da anestesia. As benzodiazepínicas, elas vão diminuir a ansiedade. Os barbitúricos vão agir na sedação rápida. Os antihistamínicos, eles vão evitar as reações alérgicas. Os antieméticos, eles vão evitar a aspiração do conteúdo estomacal e náusea e emese no período pós-operatório. Lembrando que emese é o vômito. Os opioides, eles prover anestesia, né? Os fármacos anticolinérgicos, eles vão evitar a bradicardia e a sensação de líquido no trato respiratório. Os relaxantes musculares, eles vão facilitar a intubação e o relaxamento. Então, o conceito dos anestésicos gerais é uma completa, contínua e reversível depressão das funções do sistema nervoso central, que leva à perda de consciência, eliminação da dor e a perda da atividade muscular. Então, são 3 características dos anestésicos gerais, que é a perda da consciência, eliminação da dor e a perda da atividade muscular. Então, os locais onde esses anestésicos gerais eles vão agir: no tálamo e no córtex cerebral,
que eles vão impedir a propagação do impulso nervoso no hipocampo, no tronco cerebral, nos neurônios sensoriais periféricos, na medula espinhal, que eles causam bloqueio na transmissão neuronal, tá? Então, a anestesia, ela passa por 4 estágios de profundidade. O estágio 1, que é a analgesia, o estágio 2, que é a excitação, o estágio 3, que é a anestesia cirúrgica, o estágio 4, que é a depressão bulbar. Vamos falar de cada uma agora. Analgesia. Analgesia depende do agente, causa amnésia e euforia. Esse estágio, ele é atingido em doses em baixas concentrações de anestésico, ou seja, esse estágio o paciente ainda está consciente. Com o aumento da dosagem do anestésico geral, no sistema nervoso, a gente atinge o segundo estágio, que é a excitação, ou seja, o paciente ele fica com o sistema nervoso tão excitado que ele consegue conter se ele está sentindo alguma dor. Quando aplicado o anestésico geral, ele pertence e passa mais breve possível pelo estágio 2. O estágio 3 de anestesia cirúrgica é onde a gente pode iniciar a cirurgia, porque o paciente está inconsciente, tem uma respiração regular e uma diminuição do movimento ocular. No estágio 4, a gente tem depressão bulbar, a parada respiratória, a depressão em parada cardíaca e ausência do movimento ocular. Quando você aumenta a dose do anestésico, esse estágio é o estágio que ele não deve ser atingido. Então, as fases da anestesia foi escrita por Guedel. A primeira fase é a analgesia, a segunda fase é excitação, a terceira fase da anestesia é a fase da anestesia cirúrgica, a quarta fase é a fase de paralisia respiratória, que é quando você tem uma sobredosagem, e alguns parâmetros foram observados por eles, que é a característica da respiração, atividade do globo ocular, alterações pupilares, reflexo palpebral, ausência ou a presença, deglutição ou vômito, resposta respiratória à incisão da pele, secreção de lágrimas e valorização do reflexo laríngeo-faríngeo. Então, os estadios da anestesia. A gente tem a fase de indução, de manutenção e de recuperação. Quando você administra os anestésicos gerais, eles passam por essas 3 fases. Vamos falar de cada uma agora. A indução é um intervalo de tempo que vai desde o início da administração do anestésico até o desenvolvimento da anestesia cirúrgica. Depende da rapidez com que as concentrações e eficácia do anestésico atingem o sistema nervoso central. A manutenção, ele é o período de tempo durante o qual o paciente mantém anestesiado em plano cirúrgico. É o tempo, então, pelo qual o anestésico pertence em concentrações suficientes no sistema nervoso central, capaz de bloquear a sensação de dor e da consciência. A recuperação é o período que vai desde a interrupção da administração do anestésico até a recuperação da consciência. Depende de quão rapidamente o anestésico é removido do sistema nervoso central. Então, a indução. A indução é o tempo necessário desde a administração até que o paciente desenvolva a anestesia cirúrgica. Você tem que evitar a fase excitatória, que é o estágio 2, o lento início de ação de alguns anestésicos, geralmente induzida por anestésico intravenoso, que é o tiopental, que ele tem um início de ação rápido. Após a inconsciência, são administrados
anestésico inalatórios ou intravenosos para atingir o estadio 3 e os coadjuvantes, que são os bloqueadores neuromusculares. O estadio 3 é que possa permanecer o tempo necessário para o procedimento cirúrgico. A manutenção. Você tem que monitorar os sinais vitais e resposta a estímulos. Ajusta cuidadosamente a quantidade de anestésico inalado ou infundido para que o paciente ele não tenha uma redução dos sinais vitais. A anestesia é mantida pela administração dos anestésicos gasosos, permite bom controle minuto a minuto da profundidade da anestésica. Ele controla através da pressão de gás qual o nível da anestesia e por quanto tempo pode permanecer. Ele pode permanecer anestesiado. Na fase da recuperação, a fase da recuperação é o tempo necessário que o paciente ele retorna à consciência. Você vai monitorar imediato o retorno do paciente à consciência, monitorar as reações tóxicas cardíacas, que é a hipóxia de difusão, o óxido nitroso, e uma hepatotoxicidade, que é os hidrocarbonetos halogenados. Então, em baixas doses, em baixas pressões, aliás, dos anestésicos, não conseguimos atingir os níveis de anestesia. A gente precisa de uma pressão maior. Esse intervalo de pressão bem aqui, ele é necessário para que as concentrações do anestésico gerais eles consigam atingir o sistema nervoso central e, consequentemente, bloquear a transmissão neuronal. Então, os tipos de anestésicos gerais. A gente tem os anestésicos inalatórios e os anestésicos intravenosos. Os inalatórios, eles é usado na manutenção da anestesia geral. Os líquidos voláteis, alotano, enflurano, isoflurano, desflurano e o sevoflurano. Gases, o óxido nitroso. Os anestésicos intravenosos, os barbitúricos, tiopental. Outros agentes, propofol, etomidato e acetamina. Então, vamos falar um pouquinho dos anestésicos inalatórios aí. Eles apresentam como vantagens, uma rápida indução e recuperação do estado de anestesia e depende da solubilidade do sangue, do coeficiente de partição do sangue gás e solubilidade em gordura. O que é esse coeficiente de partição sangue gás? Ele define quanto mais solúvel ele é no sangue comparado ao gás. Então, o coeficiente de partição alto, o alotano, mostra uma indução, uma recuperação mais lenta, enquanto a gente diminui o coeficiente de partição sangue-gás, baixos, eles reduzem a indução e a recuperação rápida, como é o caso do óxido nitroso e o desflurano. Então, aqui, mostrando para vocês aí que o alotano ele apresenta uma maior partição sangue-gás, ele é mais solúvel no sangue. E o óxido nitroso, ele apresenta uma solubilidade no gás, praticamente 2 vezes a solubilidade no sangue. Aqui mostrando, na indução, que consegue atingir uma concentração suficiente. Aumenta no sistema nervoso central para você induzir uma anestesia, Então, o óxido nitroso, mostrando aí nesses 2 graus dessa indução, que o óxido nitroso ele atravessa a barreira hematoencefálica. Em questão de minutos, ele atravessa. Ele consegue induzir uma anestesia
ele consegue rapidamente ser eliminado em minutos, a indução é rápida e a recuperação é rápida. Na parte da recuperação, a gente tem o alotano aí mostrando que ele tem mais dificuldade de atravessar a barreira hematoencefálica. Ele apresenta uma indução lenta e uma recuperação também lenta. Então, o mecanismo de ação dos anestésicos inalatórios. Os líquidos voláteis, que são os fluranos, que eles agem por mecanismos diferentes. Os potenciais da atividade dos receptores de GABA, que são os canais de cloreto. O GABA, ao se ligar ao GABA-A, eles vão abrir esses canais de cloreto. Mais cloreto vai entrar nessa célula, fazendo com que a célula fique hiperpolarizada. No caso dos fluranos, eles potencializam a atividade dos receptores GABA. O bloqueio dos receptores nicotínicos. Ao bloquear os receptores nicotínicos, os anestésicos gerais, eles diminuem a permeabilidade do sódio. Se o sódio não entra no neurônio, ele impede, portanto, a despolarização da membrana, bloqueando essa transmissão neuronal. Uma hiperpolarização das membranas através da ativação dos canais de potássio. Então, vai acontecer o quê? Vai se abrir os canais de potássio, os anestésicos gerais, mais potássio que está dentro da célula. Vai sair. A célula vai ficar hiperpolarizada. A célula fica mais negativa no seu interior. Ativação dos receptores de glicina. Nos receptores de glicina, são receptores inibitórios. Ao serem ativados, eles vão promover também uma resistência a uma despolarização da membrana. E também vai provocar uma inibição da liberação do neurotransmissores da membrana pré-sináptica, principalmente pela sinaptobrevina e a sintaxima. Não são liberados, consequentemente, eles não despolarizam a membrana do neurônio pós-sináptico. Então, o mecanismo de ação aqui. O principal mecanismo de ação relacionado ao GABA, então, sem anestésicos gerais, o GABA ele se liga ao receptor GABA-A. O receptor GABA-A é o canal de cloreto. Ele permite a entrada de cloreto para a célula, que ela possa se repolarizar. Ou seja, possa ficar novamente negativa no seu interior. Entretanto, na presença de um anestésico inalatório, do tipo líquido volátil, esse anestésico ele permite a maior ligação do GABA, maior afinidade do GABA pelo seu receptor. Ao se ligar por mais tempo e de forma mais intensa, mais cloreto vai entrar na célula, no neurônio. Essa entrada de cloreto em excesso no neurônio causa uma hiperpolarização, reduzindo, portanto, a excitabilidade neuronal. Dessa forma, nós temos uma redução da consciência, redução da transmissão neuronal, uma redução de todos os aspectos relacionados à anestesia geral. Então, os anestésicos inalatórios, os líquidos voláteis da família flurano, alotano, enflurano, isoflurano, desflurano e sevoflurano, são agentes voláteis administrados no aparelho vaporizadores. O aparelho vaporizadores é esse aqui do lado, representado aqui nessa figura ao lado, certo? O que esse aparelho ele vai fazer? Ele vai facilitar o líquido. O líquido vai sofrer uma transformação, a passagem do líquido para o estágio de vapor, para que possa atingir o pulmão, corrente sanguínea e sistema nervoso central. O efeito completo, atividade hipnótica,
analgesia, amnésia e relaxante muscular. Então, as características gerais. No cardiovascular, vai fazer uma vasodilatação, vai diminuir a PA. Vai ter risco de insuficiência cardiovascular. No respiratório, vai ter depressão respiratória. No útero, ele vai ter efeito relaxante uterino. Vai retardar o trabalho de parto, aumentar o risco das hemorragias. Os efeitos colaterais raros e graves é a hipertermia maligna. O efeito colateral do alotano é a insuficiência hepática, que ele é bastante hepatotóxico. Então, vamos falar um pouco aí da hipertermia maligna. É rara, mas é grave. Tem sintomas de taquicardia, hipertensão, rigidez muscular, hipertermia, desequilíbrio ácido-base. Vai ter uma suscetibilidade genética, alteração do receptor de liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático, do músculo esquelético. O anestésico geral, ele interage com esse receptor. Ele promove a liberação exagerada do cálcio. O cálcio ele vai promover contrações musculares do músculo esquelético e contrações musculares do coração, provocando um aumento no metabolismo desse tecido, fazendo com que haja uma elevação dessa temperatura. Tá? O tratamento é interromper a administração do anestésico volátil, baixar a temperatura corpórea. O dantrolene, inibidor dos canais de cálcio do retículo endoplasmático. Ele impede que mais cálcio seja liberado, provocando um aumento das contrações musculares. Consequentemente, vai ter um aumento da temperatura corporal. Agora, vamos falar um pouquinho do mecanismo dos gases, né? O óxido nitroso aí. São receptores de sódio, potássio ou cálcio. No caso, NMDA são os canais de cálcio. O glutamato é o principal ligante dos receptores NMDA. Eles se ligam nesse receptor, vai promover a abertura e a entrada do cálcio. Com a entrada do cálcio, temos a despolarização de membrana e também a liberação dos neurotransmissores do óxido nitroso. Ele bloqueia os receptores NMDA. Portanto, ele vai impedir que haja uma despolarização de membrana, que haja liberação do neurotransmissor, impedindo assim a condução neuronal do impulso nervoso. Então, o óxido nitroso, ele não irrita as vias aéreas, é um anestésico pouco potente, é administrado através do uso de máscara, promove estabilidade cardiovascular, porque causa pouca alteração no ritmo cardíaco, indução e recuperação rápida, coeficiente de partição sangue, gás e sangue e óleo são baixos, não causa relaxamento do músculo esquelético e deve ser utilizado em associação com outro anestésico geral, pois não produz hipnose profunda. Tá? Aqui comparando os 3 anestésicos, o alotano, enflurano e isoflurano. O alotano, ele aumenta a frequência cardíaca, daí comparando ele com os reflexos respiratórios, vai diminuir, o enflurano diminui, o isoflurano vai aumentar. Hepatotoxicidade. O alotano é o que mais tem hepatotoxicidade, causa hepatotoxicidade, os outros causam, mas é pouco.
A potência dos anestésicos inalatórios. A concentração alveolar mínima é a concentração mínima do anestésico geral que chega ao sistema nervoso central. É capaz de cessar os movimentos. Em 50% dos pacientes são submetidos à cirurgia. E a concentração mínima necessária é que o paciente sinta os efeitos da anestesia. Tá? Aqui um quadro comparativo, né? Comparando as propriedades dos anestésicos inalatórios. A taxa de difusão dos anestésicos inalatórios. Aqui mostrando que o óxido nitroso ele tem uma indução mais rápida do que os demais. Vamos falar um pouquinho dos anestésicos intravenosos, tá? É uma indução rápida da anestesia, com recuperação mais lenta, se comparado aos gases inalatórios. O principal efeito indesejável é o risco de depressão respiratória e cardiovascular, no caso da acetamina. Náusea no pós-operatório também são comuns. Vamos falar um pouco do mecanismo de ação, né? O mecanismo de ação aí, os barbitúricos, propofol e etamidato, eles aumentam a atividade dos receptores GABA. Eles vão aumentar a entrada de cloreto no neurônio, promovendo assim uma hiperpolarização da célula. O barbitúrico e o propofol, eles também aumentam a atividade dos receptores de glicina. Os receptores de glicina, eles são inibitórios. Consequentemente, juntamente com uma maior atividade dos receptores GABA-A, eles provocam uma hiperpolarização da célula. A acetamina é um antagonista do receptor NMDA. Eles são receptores do tipo excitatório, eles vão bloquear a excitação causada por receptores excitatórios, principalmente o glutamato. Então, vamos falar do barbitúrico, tiopental, que é um fármaco endovenoso. É uma molécula pequena de caráter lipofílico, né? Ele acumula no tecido adiposo, solúvel em água, dor e necrose tecidual, administração extravascular, produz rápida indução em segundos e a recuperação em minutos da anestesia, causa efeito do tipo ressaca. A recuperação é rápida, só que o paciente pode ficar com dores de cabeça, cefaleia, cansaço e dores no corpo. Indicação: usado para a indução da anestesia, potente ação sedativa e hipnótica. O tiopental, aí, nesse gráfico, está mostrando que quando as concentrações caem no sangue, né, os níveis aumentam no cérebro. A recuperação é rápida. E depois que sai do cérebro, vai para o músculo. Então, ele atinge concentrações máximas no músculo. E depois ele se deposita nos tecidos adiposo. Vamos falar um pouquinho do propofol, né? O propofol, ele então é um anestésico endovenoso, solúvel em água, causador à injeção, metabolizado rapidamente pelo fígado, não causa ressaca. A indicação: indutor anestésico, infusão rápida, produz níveis estáveis do fármaco, pode ser empregada na manutenção da anestesia e tem um retorno rápido da consciência. Então, ele não causa essa ressaca, entre aspas, igual observado no tiopental, que o tiopental ele causa o efeito ressaca. Etamidato, ele é pouco solúvel em água, ele causa dor à injeção, metabolizado pelo fígado rapidamente. A eliminação dele é mais renal, mas pode ser também biliar. A indicação: indução anestésica para pacientes com risco de hipotensão,
ou isquemia miocárdica. A ação dele no sistema nervoso, no sistema cardiovascular, aliás, vai ter uma estabilidade cardiovascular. Ele não causa redução da PA e alteração do débito cardíaco. O risco de administração continuada, supressão da produção de esteroides pela supraadrenal. Não se recomenda uma infusão prolongada. Cetamina. Ela é solúvel em água, a metabolização hepática é rápida, ela é excretada também pelo rim e bile. Indicação, indução e manutenção da anestesia em pacientes pediátricos e em procedimentos curtos. Anestesia em pacientes com risco de hipotensão e asmático. Anestesia e analgesia em pacientes queimados. Outras ações no sistema cardiovascular. Estabilidade cardiovascular. Pacientes, eles permanecem conscientes e com os olhos abertos, né? Que é o estado cataléticos. Nistagmo, dilatação pupilar, salivação e ou lagrimejamento, movimento espontâneo dos membros, manutenção do tônus muscular. Recuperação anestésica, delírios de emergência, alucinações, sonhos vivos, né? Sonha acordado e tem ilusões. Aqui um pouquinho das desvantagens e das vantagens terapêuticas dos anestésicos inalatório e dos anestésicos intravascular. Daí vocês dão uma olhada aí, tá bom? Muito obrigado, pessoal, pela atenção de todos. Tenham um ótimo final de semana